Abramos as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Veremos o versículo de número 19. Meus irmãos, o texto que lemos, gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta, por favor. Talvez já foi ou tem sido tema de assuntos, abordagens, pesquisas, e está inserido em um contexto histórico dos mais relevantes da Bíblia, porque nos fala sobre a saída de Israel do Egito. Não diria a fuga, porque o povo não estava fugindo, mas uma saída representativa, uma saída ordeira, uma saída especial promovida por Deus. Deus tirou o povo do Egito e agora começa a tratar com o povo para tirar o Egito do povo. Porque às vezes o povo sai do Egito, mas é preciso que o Egito saia também da vida do povo. E em todos os capítulos do Êxodo, nós iremos averiguar Deus tratando com o seu povo. Porque em todos os tempos, em todas as eras, em todas as situações, o povo de Deus sempre será diferente. Malaquias, encerrando a linguagem profética veterotestamentária, ele disse: mas vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. De modo que em todos os quadrantes da terra, o povo de Deus é um povo relevante, mas também diferente. E jamais este povo pode perder a diferença em função da relevância. Pode até perder a relevância no contexto humano, cultural, mas não pode perder a diferença, porque o povo de Deus sempre carregará consigo essa marca, esse estigma: povo diferente de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? E o livro do Êxodo, ele trata sobre esses assuntos. O capítulo 1 fala sobre a multiplicação. Eu vou dar só uma observada com os irmãos no contexto que está o capítulo 33, para que a gente possa entender a mensagem do coração de Deus para a nossa vida nesta noite. A multiplicação, no capítulo 1, que foi cumprida por Deus, ele disse: eu farei esse povo ser gente grande, e ele cumpriu. Nós não vamos ler. Capítulo 2 fala sobre a preparação para a libertação. Capítulo 3, Deus convoca um libertador, e os irmãos sabem muito bem como foi essa convocação de Deus. Capítulo de número 15, ainda no capítulo 3, nós temos nascimento, nomeação e obra do primeiro mediador pactual, que foi Moisés. Capítulo 15 tem a viagem até o Sinai, e Deus vai acompanhando o povo, provendo o povo de todas as suas necessidades. Capítulo de número 19 tem a aliança de Deus no Sinai. Deus é um Deus de alianças. Capítulo 25 tem o culto divino. Os irmãos sabem muito bem que uma das propostas, quando Moisés falou a Faraó, é que o Senhor disse através de Moisés, e Moisés disse a Faraó: me permita, liberte este povo para que ele vá ao deserto, para que me faça cultos, me sirva em adoração.
O capítulo 32 tem a adoração falsa. E aí nós já estamos nos aproximando dos acontecimentos históricos do capítulo 33. No capítulo 33, que foi objeto da leitura, tem uma ameaça de separação e oração. O capítulo 34 tem renovação da aliança. E o capítulo 35 é o ápice, é uma alegria retumbante do povo quando tem a construção do tabernáculo. Ora, qual a proposta a que se permite o capítulo 33 do Êxodo? Talvez alguém diga, será que é uma perspectiva ou uma proposta especulativa? Será que é uma proposta normativa? Vamos normatizar isso que acontece no capítulo 33? Será que é uma proposta de padrão espiritual? E a resposta ela é simples, não simplista, mas simples. Para uma pergunta tão complexa, uma resposta simples. E a resposta é: em todo momento que Deus convoca Moisés para uma missão, há sempre uma batalha travada. E a batalha é: eu só aceito a missão se o Senhor for comigo. De início, a primeira premissa que encontramos no capítulo 33 é Moisés reconhecendo que sem Deus ele não faz absolutamente nada. Ele reconhece que sem a presença de Deus, a igreja, o Israel de Deus não vai prosperar. Embora você perceba que o capítulo 32 o povo estava com ouro, e não era um pedacinho de ouro, havia ali uma expressão abundante de ouro, e o povo faz um bezerro, e com este bezerro o povo faz uma liturgia cultual. Então esse povo não estava tão pobre, tão miserável, mas do que vale ter ouro e não ter a presença de Deus? Do que vale ter riquezas mil sem a presença de Jeová? Porque o ouro não pode provocar a bênção de Deus, ele pode ser resultado da bênção, mas o ouro jamais vai atrair a presença de Deus. O que vai atrair a presença de Deus no meio do seu povo e para a sua igreja é o temor do povo, é a obediência do povo, é a adoração legítima do povo, é o reconhecimento da soberania de Deus. Pode ter ouro abundante e Deus não se impressiona com isso, porque nós estamos vivendo em um tempo em que muita gente procura impressionar Deus com essas coisas. Tomás de Aquino foi visitar um religioso, ele disse: agora não é mais necessário dizer o que disse Pedro, não temos prata e não temos ouro. E Tomás de Aquino disse: é verdade, mas agora também não podemos dizer: a ti te digo, paralítico, levanta-te e anda. Porque o ouro entrou na cabeça, no coração, na alma, na atividade, no serviço, e subtraiu a glória de Deus, a graça de Deus, tirou Deus de cena, quando Deus não pode sair de cena na vida do seu povo. Igreja só tem sentido se Deus estiver presente nela. Essa reunião aqui só existe sentido porque Jesus está aqui. Você se lembra que quando você era criança no departamento infantil, porque eu me lembro, que as nossas professoras, que os nossos professores e pastores sempre usaram essas expressões, e principalmente essa que falamos: Jesus está aqui. Não é um clichê da nossa igreja, não é um chavão emocional do orador, é uma realidade em nossa vida. Jesus está aqui. Porque quando Ele não está, também nós percebemos. Porque quando Ele não fala, todo mundo sabe. Quando Ele não age, todo mundo percebe. Quando Ele não age na vida,
através da palavra, do louvor, das manifestações, todo mundo percebe isso. Por que percebe? Porque em nós está o Espírito Santo de Deus e da verdade. Sem Jesus, isso aqui perde o sentido. Vira uma agremiação, uma reunião de gente que procura disputar os seus ideais e pensamentos, sua filosofia religiosa, e é mais um grupo religioso. Mas quando Jesus está presente, deixa de ser uma reunião religiosa para ser um culto verdadeiro a Deus. Às vezes aqui entra o cansado e ele sai fortalecido. Aqui entra o triste, amargurado, pesado, e ele sai leve, tranquilo, animado. O rosto dele é rosto de crente feliz. Qual a resposta para isso? É que Jesus está no meio da sua igreja. Você está sentindo Jesus aí onde você está? Ou você está naquela condição de muitas pessoas dizendo: espere que ele vai chegar. Daqui a alguns minutos ele entra por algumas das portas. Não. Jesus está presente nesta reunião. Para fazer o que, pastor? Para fazer o que ele quer. Porque a igreja é dele. O povo é dele. Essa reunião é dele. A glória é dele. O louvor é dele, a adoração é dele, você todinho pertence a ele. Então reine sobre nós, ó Deus, aqui esta noite. Moisés, ele tem essa consciência. Olha, irmãos, tem muita gente querendo tirar Deus do seu lugar. Que fraco. Que incoerente, porque Deus não sai do seu lugar. Ele diz na sua palavra: a minha glória eu não darei a outrem. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Só Ele pode dizer isso. Quando ele viu a nação israelita angustiada, na mensagem profética de Isaías, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Ou seja, ninguém está longe da minha funcionalidade, da minha operacionalidade. Eu sou o Senhor. E ele termina dizendo: e operando eu, querendo fazer eu, querendo abençoar eu, Deus, quem impedirá? Quem? Moisés entende que esse Deus é o único capaz de salvar a história desse povo. Eu não posso fazer talvez uma aplicação total do texto, mas me permita fazer a primeira aplicação do texto aqui. Só Jesus é capaz de salvar a sua história. Só Jesus é capaz de redesenhar a sua história. Só Jesus é capaz de mudar o rumo da sua história. É morte, mas agora vai ser vida. É fracasso, mas agora ele vai redesenhar para a vitória. Só Jesus. Mas pastor, isso tem respaldo bíblico? Tem. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, uns na inteligência, outros na tecnologia, outros no humanismo. Mas o salmista diz: mas nós confiamos no Senhor e vamos permanecer em pé. Você confia em Deus? Você pode dar adoração devida ao seu nome aqui esta noite? Moisés entende isso. Aleluia. Moisés tem uma missão e ele diz: eu só faço essa missão. E aí, por favor, não vamos espremer muito o texto,
Mas Moisés está dizendo: Senhor, me ajude, me tolere, administre a minha fraqueza, mas eu só posso realizar essa missão se o Senhor for comigo. Porque o texto do capítulo 33, o Senhor está dizendo no versículo 1: e disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tirastes da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão. Veja Deus trazendo à memória do povo as promessas. Eu falei a Abraão, eu falei a Isaque, eu prometi a Jacó, dizendo que lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E ele está dizendo: sobe, sai desta terra. Mas ele está dizendo: eu não subirei no meio de ti. É como se Deus dissesse: Moisés, vai com o povo, porque eu sou fiel, eu prometi, vou cumprir a palavra. Agora o povo fez bezerro de ouro, o povo adorou a este bezerro, idolatria ferrenha, e eu não vou. Você já imaginou, irmãos? Moisés sabendo a grandiosidade de Deus, e Deus dizendo para ele: vai com o povo, mas eu não vou. Porque esse povo é de dura cerviz. E se eu vou no meio desse povo, eu vou matar esse povo no meio do caminho. Mas o texto também diz que Moisés tinha o costume de armar tenda longe do arraial para si. Aleluia. Moisés, no meio da crise, não perde a comunhão com Deus. Está entendendo o que Jesus está falando com você hoje aqui? Haja o que houver e aconteça o que acontecer, você não pode perder o nível da comunhão com Deus. A comunhão do cristão não está centrada na amizade, na posição, na situação social elevada. Se hoje ele tem amigos e amanhã ele tem inimigos, a comunhão deve permanecer. Se ele hoje tem bens e amanhã perde bens, a comunhão deve permanecer. Se ele tem ajuda hoje e a ajuda se perde amanhã, a comunhão deve permanecer. Porque se Jeová estiver com você e você com Jeová na guerra, você pode não ter amigos, ajuda, riqueza, mas a vitória será nossa, porque Deus está conosco. Quem me entende? Quem me entende aqui esta noite? Quem está entendendo o que o Espírito diz à igreja? É tempo de armar a tenda longe da crise. É tempo de armar a tenda longe dos picios do mundo. É tempo de armar a tenda longe dos pitbulls da religião. Porque no lugar calmo e às vezes tétrico, você vai ouvir Deus dizendo: eu vou com você. Se você me permite, é como se Deus dissesse: Moisés, linguagens humanas, você me convenceu. Moisés, a sua humildade me atraiu. Porque pulo não atrai a presença de Deus. Careta, gritos, palavras de impacto
ou qualquer outra coisa, não vai atrair Deus, mas um coração contrito, alguém que se humilha, alguém que diz assim: Jesus, o Senhor não sabe que não dá para viver sem o Senhor? O Senhor está me colocando numa situação, mas o Senhor sabe que eu não vivo, eu não consigo. Se tem alguém que diz que pode, eu não posso. Se tem alguém que diz que vai desse jeito, sem a tua presença, mas eu não vou, porque eu não consigo. Se tem gente que diz assim: vai mulher, arruma a mala, arruma as coisas, meninos, Jeová disse que não vai com a gente, mas eu vou, porque vai dar certo. Se tem alguém que faz isso, problema dele, mas eu não posso. Eu não consigo sair, eu não consigo dar um passo se o Senhor não for comigo. Amasso, remi, caramasso. É noite de armar a tenda. E Deus vai falar coisas maravilhosas com você. Uma das coisas que Ele vai lhe dizer é: eu vou com você. Abra a boca, porque eu vou falar por você. Uma das coisas que você vai ouvir é Ele dizer assim: eu vou abrir a porta, você vai entrar e eu vou entrar com você. Dá para você glorificar a este Deus? Então a primeira coisa que eu aprendo, e aqui o texto se propõe, é que Moisés reconhece que não pode fazer absolutamente nada sem a presença de Deus. Segunda coisa que eu analiso é que falta ainda alguma coisa. Humilhação existe, reconhecimento do pecado e da fraqueza existe, comunhão existe, mas falta alguma coisa, e esta é a parte de Deus. No versículo 19 que lemos, o Senhor diz assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Olhe para cá para eu lhe dizer uma verdade. Deus, até na sua misericórdia, Ele é soberano. Se não dá para entender muito, creia na palavra. Ele olha assim e diz: vou ter misericórdia de você. O mundo inteiro pode cair em cima de você. Jeová diz assim: eu já disse, eu já falei, eu já assinei, eu terei misericórdia de você. Amém, meus irmãos? Ele está dizendo assim: eu terei. Porque Moisés, talvez no seu delírio natural e na angústia administrativa, faz um dos pedidos mais complexos do Antigo Testamento: eu quero ver a tua glória. E o texto original, ele traz a proposta que Moisés quer ver Deus na sua plenitude. Aí Jeová disse assim: Moisés, quem ver a minha face morre, mas eu vou ter misericórdia de você. Você está pedindo além do que você pode suportar, mas eu vou ter misericórdia de você. Você está pedindo além do que você pode compreender, mas eu terei misericórdia de você. Não tem coisas que você pede e depois você fica com vergonha, dizendo: mas Jesus, eu pedi isso, o Senhor me perdoe e tal. Aí Jesus diz assim: mas eu vou ter misericórdia de você. Eu não vou dar o que você pediu, mas eu vou dar o que você precisa. E ele diz assim: olha, eu farei também que a minha glória seja manifesta a ti. Por quê? O texto 17 diz: porque
achaste graça aos meus olhos. Irmãos, companheiros, eu acho isso aqui de uma estrutura belíssima. Sabe por quê? Porque quando eu estudo doutrina de Deus, eu sou convencido a cada dia que Deus não precisa do homem para nada. Você crê assim também? Esse Jeová a quem servimos, esse Deus transcendente, maravilhoso, imanente, não precisa do homem para nada. E ele olha para um homem chamado Moisés, fraco até naquilo que pediu, e diz: achastes graça aos meus olhos. E diz mais: e eu te conheço pelo teu nome. Não dá para a gente explodir lá por dentro de alegria, não é, irmãos? Misericórdia, Deus. Esse Deus Jeová olhar para você hoje e dizer assim: homem, mulher, você achou graça diante de mim, e eu tenho um negócio para te dizer. Diga: Senhor, eu te conheço pelo teu nome, e farei a minha bondade passar diante de ti. E aqui eu encontro a doutrina da misericórdia. Doutrina da misericórdia não é ausência de correção. Não significa que Deus não vai disciplinar. Não significa que Deus não vai punir. Não significa que Deus não vai chamar a prestação de contas. Não significa que Deus está fazendo vistas grossas ao pecado. Mas é que Deus não vai destruir. Lamentações de Jeremias, leia por favor. Capítulo 3 e o versículo 22, por favor. Três e 22 de Lamentações. Veja qual a visão do texto. Vou ler para os irmãos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Por quê? Porque as suas chegou o fim. Não tem fim. É por isso que no Antigo Testamento Deus apanha gente de uma qualidade tão vulnerável, tão tenebrosa, e o faz vaso excelente. Entendeu, meu irmão? Vou repetir. É por isso que no Antigo e no Novo Testamento Deus apanha gente de qualidade tão vulnerável, tão frágil, tão duvidosa, e faz desse vaso um vaso excelente. Você conhece alguém assim? Que Deus quebrou, que Deus amassou, que Deus refez e hoje é vaso excelente. E alguém pode dizer assim: qual a resposta para isso? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Há um texto em Gênesis capítulo 32. Vamos ler esse texto. Versículo de número 10. Veja o que diz o texto e de quem fala esse texto. 32 e 10. Sou indigno de todas as tuas
as tuas e de toda a tua fidelidade, que tens usado para com o teu. Veja o que ele diz: pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, pobre, fugido, já agora sou 2 bandos. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Jacó. Talvez Jacó não fosse convidado para ser membro da sua igreja, pelas dificuldades que Jacó enfrentou na vida. Talvez alguém infantil, neófito, queira rejeitar este grande patriarca, esta grande sumidade do Velho Testamento. Mas Deus, através da sua misericórdia, disse: Jacó, você passa por este Jordão hoje, pobre, com um cajado na mão, mas te farei promessas com base nas minhas misericórdias. E ele vê uma escada e anjos sobem e anjos estão descendo. E ele diz: que terrível é este lugar. Ali ele faz um juramento, uma aliança com Deus. E antes de se encontrar com seu irmão Esaú, ele ora a Deus e diz: Senhor, eu sou alcançado pela tua misericórdia, mas eu sou indigno da tua misericórdia. Irmãos, um coração que se rasga para Deus e que atribui a Deus a glória, sempre será alcançado por Deus. O tempo difícil é esse nosso. Qualquer coisinha que se faz, eu posso. Qualquer coisa que se realiza, está vendo que eu faço, e Jeová está lá no céu dizendo: você não faz nada. Você não faz absolutamente nada. A ação é minha. Quem cresce muito, um dia vai amargar o fracasso. Quem reconhece que Deus é o Senhor, sempre vai estar na marcha impoluta da igreja. Mas aquele que se arroga, ou que arroga para si direitos, posições, honras, glórias, a Bíblia diz que Deus rejeita, porque Ele dá graça ao humilde e rejeita o soberbo. E Satanás tem enganado muita gente, que começa bem, mas não termina bem, porque no meio do caminho ele dá uma loucura na cabeça e diz: agora é comigo, quem vai resolver a parada agora sou eu. Aí Jeová sai de cena e ele fica perdido um dia, 2, fica só com o cabo do machado, fica criando problema, fica arrumando inimizade, fica olhando problemas dos outros. Mas quando alguém se humilha, reconhece que o poder está em Deus, a autoridade está em Deus, a unção está em Deus, o batismo está em Deus, a palavra está em Deus. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: Deus vai usar você. Diga assim: Deus vai abençoar muito você. Agora diga assim para ele: a glória é de Deus. A glória é dele. Talvez você veio hoje para o culto de doutrina com um cajado na mão e está dizendo: vou passar o Jordão com um cajado na mão. E Deus está dizendo: mas eu vou te fazer crescer, eu vou te fazer prosperar, eu vou multiplicar os teus anos de vida, e desse cajado eu vou transformar 2 bandos, e você vai ter carne, pão, roupa, saúde, a minha bênção. Agora tem uma coisa: a glória é minha, a glória é minha, a glória é minha.
O rei disse: construí tudo isso aqui para a minha glória. O anjo que estava lá em cima disse: foi rasgado hoje. Vai comer capim. A tua vida será como os animais, até que reconheças que existe um Deus lá em cima. Seja tocado por Deus aqui esta noite, meu irmão. O orgulho vem matando muita gente. A soberba vem tirando muita gente da presença de Jesus. E não é de quem corre, não é de quem empurra, não é de quem arranca a porta ou leva a porta nas costas, não é de quem faz muita coisa, é de quem Ele se agrada. Talvez você ao final do culto diga assim: quando esse pastor terminar de falar, eu vou falar com ele e eu vou querer que ele me explique o que significa Deus se agradar. Nem venha, nem perca seu tempo, que eu não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Isso é soberania. Ele escolhe quem Ele quer escolher. Ele escolhe sem dar satisfação. Você crê nisso? Oh, aleluia, como eu sinto Jesus aqui. Ora machuremi caramaço remida maço. Ele disse: eu amei a Jacó, aborreci a Esaú. O senhor explica isso, pastor? Vou perguntar a ele, meu irmão. Só você perguntando a ele isso. Que só ele tem o direito de dizer: eu quero esse não. Mas o quê? Tudo é crente, tudo cheio do Espírito Santo, todo mundo na mesma igreja, todo mundo servindo a Deus, todo mundo no temor, na obediência da palavra. Hein, irmã Margarida? Aí Jesus olha assim e diz assim: eu quero esse. Vai fazer o quê? Vai brigar com ele? O homem preparou o azeite, olhou assim: diante de mim está ungido do Senhor. O vaso estava vazio, eu estava cheio. Cheio. O problema não foi no vaso, não. O discernimento profético foi errado? Foi não, senhor. Que se eu estivesse lá, procurava ungir Eliabe também. O camarada já está na guerra. Um tipo de homem sentado na cadeira de Israel. Pense numa representação, num outdoor, só ele. Não tem problema nisso não. E Deus não condena ele não, senhor. Deus chega para ele e diz assim: Samuel, dá um jeitinho de guardar o vaso. Dá um jeitinho de guardar o vaso. Dê um jeitinho. Porque você não está errado, meu filho. Mas a sua faculdade é só olhar por fora. Você só vê o que está por fora. Você não é Deus. Vê o que está por fora. Aleluia. Glória a Jesus. Ele guarda o vaso assim, ajeita. Aí faz uma pergunta assim, meio desconfiada. Diz: ô Jessé, não tem mais nenhum menino assim, é por aqui e tal? O senhor acha que... Aí tem um mais novo. Agora ele é ocupado com as ovelhas. Sabe que história de ovelha ocupa muito pastor. Pastor não tem muito tempo para muita coisa, para estar fazendo muita coisa por aí. Aí ele fica lá. Aí ele diz assim: olha, eu vou errar de novo nada. Nós não... Veja, irmãos, nós não nos assentaremos à mesa. Vai ficar todo mundo em pé. Enquanto o mais novo não chegar. Até então, Samuel não sabia
que Davi era o escolhido. Não sabia. Ele disse: quando o mais novo chegar, aí Deus vai falar alguma coisa. Ele já falou e vai falar de novo. Todo mundo ali em pé. Você já imaginou? O câmera chega lá no campo. Davi, vai lá para acabar com aquela festa logo, porque está todo mundo com fome. Enquanto tu não chega, ninguém come. Aleluia. Aleluia. Davi, quando Davi vai entrando, sem malícia nenhuma, sem nenhuma malícia. Quando ele vai entrando, aí a voz do Senhor diz: aí está o meu escolhido. E ele derramou o chifre de carneiro que continha azeite sobre a cabeça de Davi. E o texto sagrado se propõe a dizer: daquele dia por diante, o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. O Senhor se faz derramar sobre nós aqui esta noite. Aleluia. Seja alcançado pela misericórdia de Deus aí onde você está. Seja alcançado pela misericórdia de Deus onde você está. Glória a Deus. Levanta a sua mão comigo assim. Levanta a sua mão comigo. Diga assim: Deus, muito obrigado pela tua misericórdia. Diga assim: é por isso que eu estou vivo. Tua misericórdia.